fazer boas analogias contribui para a dissertação? Vem comigo. E aí, pessoal, mais uma aula de redação ainda em estratégias argumentativas. Olha que legal, dentro de dissertação, várias estratégias serão tratadas nas aulas aqui do Explica Mais. Dê uma olhadinha nas outras também. E, como eu disse em outras aulas, eu sempre falo, bom praticar, é bom treinar, tente todas as estratégias, tá? Quanto mais estratégias você tentar, mais craque você vai ficar na escrita e na hora da prova, dependendo do tema, você pode escolher a estratégia mais adequada e, claro, eu tenho certeza que você vai ficar com uma boa nota na redação. Agora falaremos da estratégia por analogia. O que é analogia? É uma relação de comparação que pode ser feita por semelhança ou por diferença. Nessa aula, você vai ver que é possível misturar estratégias. A analogia vem sempre com uma outra estratégia. Você pode utilizar a analogia com síntese, com refutação, com indagação e com outras estratégias que você quiser e que você se sentir bem. Para a construção de analogias, é interessantíssimo que você pense um pouco na estratégia do seu texto. É muito bom você fazer na analogia caso você já tenha a sua tese pronta, para você saber mais ou menos o que você vai defender no seu texto. Então, como faço analogias? Você pode utilizar referências literárias, referências mitológicas, sociologia, filosofia, entre outras. Por exemplo, o tema é sobre corrupção. Você pode utilizar uma analogia da sociedade como um corpo, como um organismo vivo, né? E aí pegar, inclusive, por exemplo, um sociólogo, Durkheim, por exemplo, para explicar esse tipo de estrutura. Então você utiliza a analogia para colocação desse tema da corrupção, usa a analogia do organismo social, né? Num corpo social que tem os seus órgãos e a corrupção é um câncer, uma doença que corrói esses órgãos, fazendo com que o corpo fique doente, alguma coisa do tipo. E aí você apresenta a sua argumentação através disso, citando Durkheim, citando outros autores também. Então, um outro exemplo, eu fiz a analogia por semelhança aí, né? A sociedade como organismo vivo. Você pode utilizar a analogia por diferença, para fazer a analogia do homem com o animal. Então, assim como os animais que amamentam suas crianças quando nascem, e aí você faz toda uma relação, você vai falar que o homem, também animal, deveria viver dessa maneira? Não vive assim. O homem tem referências diferentes, o homem tem comportamentos distintos e entre outras características. Mitologia grega, Medusa, Prometeu, Hércules, dá para você utilizar bastante desse repertório sociocultural produtivo. E é legal se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer analogia com um filme, com uma minissérie, com uma música, com uma fábula, com uma lenda, você pode tirar a analogia do lugar que você quiser, se a analogia tiver a ver com a sua tese. Forçar uma analogia não vai ficar tão legal. Tudo bem? Bom, qual é a estratégia por analogia? Como eu disse, ela está amarrada a outra, mas você sempre começa a introdução no seu texto, começa o seu texto na introdução com analogia. Já faz a analogia desde o começo, a analogia vai mostrar o tema no seu texto e aí você apresenta a tese, caso a sua estratégia utilize a tese na introdução. Então, se você faz por indagação, a tese vem só no fim. Se você faz por síntese, você vai desmembrar os tópicos 1, 2 e 3. Lembra que a gente já fez isso? Se você vai fazer por refutação, você vai desconstruir um pensamento clichê, um pensamento comum. O importante ao fazer a analogia é que ela tenha a ver com todo o seu texto, tá? Vou precisar retomar a analogia no texto, Roberto? Eu acho interessante, não é obrigatório, mas é bom você colocar a analogia novamente no final, né? Dá uma retomada rápida nessa analogia e apresenta novamente a sua tese. Se você não apresentou lá na introdução, é o momento dela aparecer. Se ela já apareceu na introdução, retoma junto da analogia a sua tese e apresenta uma solução. Não é obrigatória, falamos sobre isso, mas é sempre bom caso você consiga. No caso do Enem, obrigatório é bom colocar, senão você vai perder ponto, né? FUVEST, concursos públicos da VUNESP, entre outros, a solução nem sempre é obrigatória. Se for, tem que colocar. Se não for, eu, como corretor e como professor, aconselho a sempre colocar, porque é interessante, mostra que você tem um pensamento mais apurado sobre o assunto. Sim? Vamos continuar
analisando algumas redações ao longo das outras aulas. Tema é o da FUVEST de 2013, lembra? Dá uma olhadinha. Lembrou, né? Tema, então, do shopping, tema do consumismo, o tema não está explícito. Você escreveu a frase que você acha que é o tema, você montou o seu tema ali, né? E eu acho que essa redação você vai lembrar. Já falamos dela, já lemos inclusive essa redação lá na aula de síntese, uma redação muito boa inclusive, né? A redação que falava das sereias, não sei se você lembra. Vamos dar uma olhadinha nela? Então pega lá. A redação tem como título o tenho, logo existo, que você vai entender melhor no final. Ele começa com a analogia. No mito das sereias, o irresistível canto dessas criaturas atrai os marinheiros em direção aos rochedos que circundam a ilha em que elas estão entrincheiradas, inevitavelmente sendo o naufrágio das embarcações o desfecho. Ele pega então o mito das sereias, que cantam atraindo as embarcações para que as embarcações se destruam e as sereias que viram monstros, né, devoram os navegantes. A música emitida por esses seres tem análogo, olha a analogia aí, na contemporaneidade, o capitalismo. Esse modo de produção apresenta 3 desencadeamentos que também levam o homem à ruína: o consumismo, a valorização do ter em detrimento do ser e a efemeridade das relações. Olha que sacada legal! Ele fala que assim como a sereia canta para atrair os marinheiros e se destruírem, o capitalismo também atrai os homens à ruína. Então ele faz analogia da sociedade capitalista com as sereias. Extremamente inteligente, né? E aí ele associa essa estratégia por analogia à estratégia por síntese. A tese, após a analogia mostrou o tema, vocês entenderam, né? Ele apresenta a tese dele. A tese dele vem dividida em 3. O consumismo, valorização do ter em detrimento do ser, efemeridade das relações. E o que ele vai fazer durante o texto, como a gente já viu na estratégia por síntese, é, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo do texto, ele faz a explicação do tópico 1, que é o consumismo. Inclusive citando um seriado Gossip Girl. No terceiro parágrafo do texto, o segundo de desenvolvimento, ele explica o tópico 2. No terceiro, ele explica o tópico 3, né, no quarto parágrafo do texto. E aí, no final do texto dele, na conclusão, ele poderia ter retomado a analogia. Ficaria mais legal. De novo, essas estratégias, na hora da prova, às vezes acontece de não se efetuarem de maneira completa. Isso não tem problema. Essa redação, por exemplo, foi considerada uma das melhores redações da FUVEST em 2013. Então é uma redação boa. Ele faz analogia no começo, analogia extremamente pertinente. Poderia ter retomado no final essa analogia? O capitalismo inerente à maioria das nações contemporâneas trouxe consequências aterradoras para seus cidadãos, como os marinheiros atraídos pelo canto das sereias. Aí ele já retomaria a analogia, né? E apresenta o texto dele, retomando os tópicos 1, 2 e 3 da tese e encerrando o texto. Legal, né? Beleza? Bom, gostaram dessa redação? Muito boa, né? Ele analogia e síntese, quer dizer, ele juntou, ele conseguiu usar 2 estratégias. Poderia ter feito analogia e refutação, analogia e questionamento, né, as indagações. Analogia e cronologia não tem problema. A analogia, ela é interessante para o texto porque ela dá mais clareza para o que você quer dizer. Então, como eu disse, seja utilizando a analogia, por exemplo, da corrupção como uma doença no organismo social, ou como o capitalismo sendo as sereias que cantam e atraem os consumidores marinheiros à ruína, a analogia mostra que você tem um repertório cultural, mostra que você tem um raciocínio mais apurado. Isso é bom, isso é muito legal. Você tem que ler vários livros para vários vestibulares. Por que não fazer a analogia de uma personagem a uma situação? Por que não construir um repertório da filosofia? Você vai falar sobre alienação, pega o mito da caverna, do Platão, vai fazer referência a outros autores. Isso é bom, isso mostra que você tem um repertório cultural que o Enem gosta e todos os vestibulares também. A analogia tem essa capacidade de mostrar que você tem conhecimento de outras áreas, que você tem cultura. Você pode usar matemática na analogia, fazer uma analogia com física, com química, com biologia, com várias áreas. Isso é muito bom, isso vai dar muito ponto para você. Claro, você tem que praticar
Tem que treinar, como eu já disse em outras aulas, treine bastante. Quanto mais você treinar, mais craque, melhor você vai ficar para a construção do seu texto na hora da prova, que a gente sabe que a pressão é muito grande e você pode ficar com certo receio. Treinando, dá tudo certo. Estamos aqui para te ajudar, é claro. Tudo bem? Fechamos mais uma estratégia argumentativa, hoje por analogia. Dê uma olhada nas outras aulas. Se tiver dúvida, sabe, é só nos procurar. A gente está aqui, a nossa equipe está aqui para te ajudar. Fica aqui. Aqui a gente explica mais. Um abraço. Nossa, a barriga tá roncando. Deu para captar aí, não? Meu Deus, que fome. Ouviu? Agora ouviu, né? Não ouviu porque é minha. Se fosse do Maurílio, tava estourado o som. Eu quero jantar. Tchau.